Olá, gente. Meu grupo é composto por Ana Caroline, Alana, Gisele, Kaique, Natiele. Nós ficamos com o tema Balanço de Energia Termodinâmico e para começar irei dar uma pequena introdução do que vocês irão ver na nossa apresentação. A termodinâmica é a área da física que estuda as transferências de energia. Busca compreender as relações entre calor, energia e trabalho, analisando as quantidades de calor trocadas e os trabalhos realizados em um processo físico. A ciência termodinâmica foi inicialmente desenvolvida por pesquisadores que buscavam uma forma de aprimorar as máquinas no período da Revolução Industrial, melhorando sua eficiência. Esses conhecimentos se aplicam atualmente em várias situações do nosso cotidiano. Por exemplo, máquinas térmicas, refrigeradores, motores de carros e processos de transformações de minérios e derivados de petróleo. Nós iremos falar sobre o estado termodinâmico. O estado termodinâmico diz respeito a um conjunto de variáveis, as quais podem ser usadas para descrever as condições de um sistema. Isso possibilita a representação dessas condições por outro experimentador. Por exemplo, em outras palavras, o estado de um sistema simboliza a sua condição por meio de parâmetros como pressão, volume e temperatura. Quando um sistema sofre uma mudança de estado termodinâmico, dizemos que ele sofreu uma transformação. Dando continuidade ao assunto, meu nome é Alana Santos Reis e irei agora falar de equilíbrio termodinâmico, que é quando dois corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura, ou seja, este conceito está relacionado à transferência de calor espontâneo, que é a energia térmica que ocorre entre dois corpos, o mesmo contato. O corpo mais quente, ele transfere calor para o corpo mais frio até que ambos tenham a mesma temperatura. Um exemplo que eu posso dar aqui é a mistura de café com leite frio. Em pouco tempo, o corpo mais quente, que é o café, ele transfere a energia térmica para o corpo mais frio, que é o leite. Assim, a mistura ela fica morna, certo? Resultando em equilíbrio térmico. Já aqui no slide, temos também o conceito de equilíbrio termodinâmico, que é muito importante para que se compreenda a ideia de transformação reversível e transformação irreversível. Transformações reversíveis são aquelas que ocorrem muito próximas da situação de equilíbrio. Nesse sentido, um sistema que estiver passando por uma transformação reversível rapidamente volta à sua situação de equilíbrio. Já as irreversíveis são aqueles que só podem ser executados em um sentido em que haja a possibilidade da manutenção do processo ao primeiro estado, certo? Passando aqui o slide, vou falar também de sistemas termodinâmicos. Pode haver um ou vários corpos que se relacionam. O meio que o envolve e o universo representa o meio externo ao sistema. O sistema ele pode ser definido como aberto, fechado e isolado. Aqui no slide temos três figuras. A primeira fala do sistema aberto, onde transfere calor e transfere massa. O sistema aberto, há transferência de massa e energia entre o sistema e o meio externo. Já a segunda figura, que é o sistema fechado, ele transfere calor e não transfere massa, certo? Um exemplo que eu posso dar é o cilindro pistão. O gás é o modelo como sistema fechado, pois nenhuma massa atravessa a fronteira enquanto as válvulas estejam fechadas, certo? Já que na terceira figura temos o sistema isolado, onde não há troca nem de massa e nem de calor, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a variação de energia interna,
ou seja, ela nada mais é do que a soma da energia cinética e potencial relacionada ao movimento dos átomos e moléculas constituintes de um corpo. A energia interna também está diretamente proporcional à temperatura do corpo. Ela trata-se de uma grandeza escalar medida em joules e é determinada em funções como pressão, volume, temperatura, termodinâmica de um sistema em Kelvin. Quanto maior for a temperatura de um corpo, mais será a sua energia interna. Portanto, maior será a sua capacidade de realizar algum trabalho. Além disso, a energia interna de gases monoatômicos, por exemplo, é dada exclusivamente pela soma da energia cinética de cada átomo de gás. Quando lidamos com gases moleculares como os gases diatômicos, deve-se levar em conta as interações moleculares e, por isso, a energia interna é determinada pela soma da energia cinética das moléculas com a energia potencial existente entre elas. Ao receber ou ceder calor, o corpo apresenta algumas modificações que podem ser verificadas na temperatura, na mudança do estado físico e na dilatação térmica. O aumento da temperatura e a mudança do estado físico são verificados para as substâncias puras quando, ao ganhar energia, o corpo aumenta a energia potencial das ligações moleculares, podendo causar assim degradação das moléculas e mudanças em seu estado físico. Essa energia é conhecida como calor latente. A capacidade térmica é uma característica de um corpo e é definida como sendo a quantidade de um calor recebido ou cedido por um corpo e é correspondente à variação da temperatura. Seu valor ele representa a quantidade de calor como posso dizer, necessário para variar a temperatura do corpo em determinada unidade. Em um sistema, a capacidade térmica ela vai ser igual à soma das capacidades térmicas individuais dos componentes do sistema. Em um sistema termicamente isolado, as partes do sistema trocam calor apenas entre si, mas não com o exterior do sistema. A temperatura no interior do sistema ela é monitorada por meio de um termômetro. O equipamento formado com o nome de calorímetro, ele vai partir do princípio da conservação da energia e o calor cedido ele sempre será igual ao calor recebido pelo corpo dentro do calorímetro. Então é isso aí, mais ou menos um pouquinho a exemplificação sobre a variação da energia interna. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto, meu nome é Gisele Batista e eu vou estar falando um pouco sobre dois temas, calor e trabalho. Referindo-se ao primeiro tema, tanto a transferência de calor quanto a termodinâmica, eles lidam com cálculos de variação de energia. Então, por isso, eles estão intimamente relacionados à primeira lei da termodinâmica ou lei de conservação de energia. Porém, a transferência de calor, ela possui as suas particularidades. Ela nada mais é que o processo de transporte de energia térmica de uma região de mais alta temperatura para uma região de mais baixa temperatura. Esse transporte de calores pode acontecer por três mecanismos diferentes, que costumamos chamar de condução, convecção e radiação. A condução, ela acontece sempre que a gente tenha transferência de calor correndo em um meio estacionário, que pode ser tanto sólido ou fluido. Ele é um mecanismo de natureza molecular, onde essa energia térmica é transportada devido ao movimento das moléculas. Já a convecção, diferente da condução, ela só acontece quando existe um movimento global do fluido ou um escoamento do fluido sobre uma determinada superfície. Lembrando que o fluido da superfície ele tem que estar em uma temperatura diferente para que aconteça a transferência de calor. Já a radiação, ele tem origem em alterações nas configurações eletrônicas dos átomos que constituem essas moléculas. Diferente da condução e da convecção, ele não precisa de um material para acontecer. A radiação térmica ela pode se propagar no vácuo pelo simples fato de ser uma radiação eletromagnética. Além de emitir radiação, o corpo também pode receber essa radiação que incide sobre ele. Essa radiação que incide sobre esse corpo costumamos chamar de irradiação. Lembrando também, pessoal, que todo o corpo ele pode emitir radiação térmica.
Como vamos ver no slide que vai estar disponível, o calor ele é transferido para o sistema através de uma equação. O nome dessa equação se chama calorimetria, que pode dar por fórmulas, que é Q, que significa calor, M, que é massa, C, que é calor específico, e ΔT, que é variação de temperatura. Falando um pouco agora sobre o segundo tema, que é trabalho, o que podemos definir sobre trabalho? Trabalho ele é uma das grandezas fundamentais da termodinâmica. Ele pode ser definido como algo útil que é observado no sistema a partir de qualquer variação, a não ser a variação de temperatura. Por exemplo, se tomarmos como base um sistema fechado, se aquecer esse sistema, as moléculas elas vão adquirir energia suficiente para que os choques com a parede no sistema sejam maiores que o sistema inicial, fazendo com que haja um aumento de volume nesse sistema. Isto ele ocorre devido a uma variação de temperatura com fluxo de calor, fazendo com que haja uma variação no volume. Ao observarmos essa variação no volume, é o que vamos chamar de trabalho. Nesse caso, ele vai ser um trabalho de expansão, que é um sistema realizando trabalho sobre as vizinhanças. Agora, se for o contrário, se reduzirmos a temperatura do sistema, a tendência é que essas moléculas diminuam a sua energia, fazendo com que haja uma compressão, voltando para o volume inicial. Aí vamos ter um trabalho de compressão. Em outras palavras, trabalho de compressão ele é algo útil que é observado a partir de algumas variações, seja por um aquecimento ou resfriamento, que altere essa energia interna e resulte no trabalho sofrido pelo sistema. Obrigada! Olá, boa tarde. Meu nome é Natiele Carvalho, eu sou aluna de Engenharia de Produção. Eu fiquei responsável pelo tema Primeira Lei da Termodinâmica. Bom, chamamos de primeira lei da termodinâmica um princípio de energia, de conservação de energia termodinâmica que nos permite prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica. Eu vou mostrar a vocês agora a representação da fórmula da primeira lei da termodinâmica, certo? Pessoal, para vocês terem uma explicação mais clara, um entendimento melhor, eu coloquei aqui, tá vendo, na tela do slide, porque eu quero mostrar para vocês a fórmula, ok? A fórmula da primeira lei da termodinâmica é Q é igual a T mais ΔU, ok? Onde Q é a quantidade de calor, T é o trabalho realizado, tá vendo? Que pode ser positivo, pode ser negativo ou não pode haver trabalho. E ΔU é a representação da variação da energia interna, certo? Nesse segundo slide aqui, pessoal, eu vou estar explicando, tá vendo? Algumas regras dos sinais, para você ter um melhor entendimento. Bom, a gente viu que ΔU é a variação da energia, certo? Se a variação da energia for positiva, a temperatura do sistema ela vai aumentar, tá vendo? Já quando a variação do sistema é negativa, a temperatura do sistema ela diminui. Bom, que a gente viu que é a quantidade de calor. Quando o calor for positivo, o sistema ele absorve o calor por meio externo, ok? Quando o calor for negativo, o sistema ele cede calor por meio externo. Bom, o T a gente viu que é trabalho. Quando o trabalho ele for positivo, o sistema ele expande e realiza um trabalho no meio externo, ok? Já quando o trabalho ele é negativo, o sistema ele contrai, ele recebe o trabalho do meio externo, certo, pessoal? Eu fiz a criação, ok? Dessa tabela para vocês entenderem, tá vendo? Vou explicar de forma mais clara, tá vendo? Calor, trabalho, energia interna, tá vendo? Ó, quando o calor ele recebe, há uma realização de trabalho, tá vendo? O trabalho ele é realizado e a energia interna ela aumenta, ou seja, é maior que zero.
Quando o calor ele cede, tá vendo, gente? A energia, o trabalho ele recebe e a energia ela diminui, ou seja, menor que zero. Quando não há troca de calor, que também tem essa possibilidade, não há troca de calor, não há realização, ou seja, de trabalho. Ele não realiza e ele nem recebe. Então, automaticamente, não há variação de energia interna, ou seja, é igual a zero. Mais um exemplo aqui para te deixar por dentro da primeira lei de Newton, certo? Vamos praticar aqui a fórmula. Um sistema termodinâmico cede 200 joules de calor ao ambiente, enquanto sobre o sistema se realiza um trabalho de 300 joules. Nessas condições, a variação de sua energia interna é em joules de... Aí aqui, pessoal, ele deu as alternativas, certo? Vamos lá. A, menos 500. B, menos 100. C, 100. D, 250. E E, 500. Coloquem aí a alternativa. 3 minutinhos aí para você fazer o cálculo e colocar a alternativa, certo? Vamos lá, dá pausa no vídeo e faz aí, faz com a gente. Agora vamos lá. O que vamos observar? Vamos observar primeiro o contexto da questão. Aqui, como você percebe, ele tá ok, eu já sublinhei aqui, ele tá cedendo, tá vendo? O sistema termodinâmico cede 200 joules de calor, ou seja, ele está cedendo o calor. Se ele está cedendo, vai ser positivo ou negativo? Quem falou negativo, acertou. Cedendo, gente, é negativo. Positivo seria se ele tivesse o quê? O oposto, ok? O oposto, certo? Vamos lá, vamos continuar observando o contexto da questão. Vamos lá. Enquanto sobre o sistema se realiza um trabalho. Ó, aqui, ó. Sobre o sistema realiza um trabalho. Se é sobre, é o quê? Positivo ou negativo? Se é sobre, ele tá o quê? Ele tá contraindo. O trabalho está sendo realizado de forma... Vai ser o quê, gente? Vai ser negativo também. O 300 joules de trabalho vai ser negativo, ok? Anotem aí, tá vendo? Trabalho e calor, ok? Os dois vão ser negativos. E isso é a primeira coisa que você tem que observar na questão. Se ele tá cedendo ou se ele tá contraindo, certo? Observou isso? Ótimo, anotou. Vamos fazer o quê? Vamos jogar na fórmula. Aqui ele quer saber o quê? Ele quer saber a variação da energia interna. Ele quer achar a variação da energia interna. Então, vamos aplicar a fórmula, né, pessoal? A fórmula que a gente vai utilizar é, tá vendo? Q é igual a T mais delta U. Vamos lá? Vamos jogar o quê? Só vamos pegar isso aqui e aplicar aqui. De forma... Vai ficar como, pessoal? Fazendo a substituição, vai ficar... Quem é Q? Q é a quantidade de calor, menos 200, que a gente já achou, já descobriu que ele vai ser negativo, certo? Quem é o trabalho? Trabalho vai ser menos 300, certo? Mais delta U, que é o que a gente quer achar, a variação da energia interna, certo? Vamos agora reorganizar essa fórmula, isolando a energia interna, certo? Vamos lá. Isolando tudo, vai ficar como delta U é igual a... Vai jogar para lá, mais 300, não é isso? Vai manter o menos, que a gente só vai só 200. Essa é a nova organização, certo, pessoal? Delta U, variação da energia interna é o quê? Usa a calculadora aí, mais 300 com menos vai dar o quê? 100, pessoal, mais 100. Então, joule, você não pode nunca esquecer a unidade de medida, ok? Ela é dada em joule. Então, a resposta correta, a alternativa correta é o quê? Letra C.
Letra C, pessoal. Quem colocou letra C aí acertou a questão. Então, tá aí mais um exemplo para a gente fixar a fórmula da primeira lei, tá vendo? Da termodinâmica. O que acharam, pessoal? Continue praticando, certo? E bons estudos. Então, pessoal, para o experimento relacionado sobre a primeira lei da termodinâmica, ou seja, a transformação isobárica, vamos precisar utilizar uma garrafa PET e uma panela com água fervente. Então, vamos iniciar o processo fervendo a água para poder colocar nesse recipiente. Então, pessoal, tendo a água em ponto de ebulição, vamos transferir ela para o nosso recipiente e, após isso, a gente vai fazer o processo de homogeneização do calor da água para o recipiente, tá bom? Vamos lá. Não precisa encher tudo, não é necessário. Você pode colocar até o meio. Vamos fazer o processo de balançar e agora a gente vai dar o choque térmico. A gente vai colocar um pouquinho. Você vê que ela começa a criar os vapores e agora a gente vai também molhar em água corrente. Feito isso, vamos tirar todo o líquido. Retiramos o líquido e tampamos o vasilhame novamente. E agora vamos repetir novamente o processo. Pronto. Então, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte. Quando a gente fez isso, o gás ele começou a perder o calor de forma rápida. A gente retirou totalmente a quantidade de gás, de água fervendo, e repetiu o processo. Fazendo isso, ele começou a perder a temperatura e, consequentemente, começou a diminuir. Com a queda da temperatura, toda a sua energia ela tende a diminuir. Logo com isso, o gás ele vai se contraindo para que suas moléculas ela continue realizando mesma movimentação por metro quadrado. Dessa forma, o gás ele sofre o trabalho de redução. Então, pessoal, esse é mais ou menos o exemplo da primeira lei da termodinâmica sendo aplicado na prática. O que quer dizer com isso? Que a quantidade de calor é igual à energia interna mais o trabalho. Dessa forma, com o calor diminuindo, a energia interna ela diminui, fazendo com que o trabalho seja negativo, visto que o volume ele tem variação negativa. Tá bom, pessoal? Obrigado.